1972, um avião simplesmente some do mapa na Cordilheira dos Andes. O que aconteceu depois? Bom, desafia tudo o que a gente acha que sabe sobre lógica, sobre os limites da sobrevivência. Essa aqui é a nossa análise sobre a incrível e angustiante história do voo 571 e de como 16 pessoas conseguiram ficar vivas por 72 dias no coração gelado do planeta. E já começamos com a pergunta de $1 milhão, né? O que se faria para sobreviver? A pergunta parece simples, mas a resposta, essa é qualquer coisa menos simples. Essa questão é o centro de toda essa história. Quando a gente se depara com uma situação que parece impossível, onde é que ficam os nossos limites? Vamos tentar entender juntos? Então vamos lá, tudo começou em 13 de outubro de 1972. Um avião fretado levava um time de rugby uruguaio, o Old Christians Club, com amigos, com familiares, até que ele colide com as montanhas remotas e congeladas dos Andes. E essa fuselagem aí, toda retorcida, se tornou o único refúgio deles contra a brutalidade da natureza. Para entender como eles sobreviveram, a gente precisa primeiro entender o tamanho do que eles enfrentaram. Então, vamos voltar lá para o comecinho do pesadelo, o momento da queda e o caos que veio logo em seguida. Os números, olha, eles são brutais. Eles já dão a dimensão exata do desastre. De 45 pessoas a bordo, 12 morreram na hora, no impacto. Na primeiríssima noite, com temperaturas de 30 graus negativos, mais 5 se foram. E tudo isso a mais de 3.600 metros de altitude, onde cada respiração já é uma luta. A situação era, assim, desesperadora desde o primeiro minuto. Nos primeiros dias, claro, os sobreviventes se agarravam a uma única certeza: o resgate vai chegar. Eles ficavam olhando para o céu procurando qualquer sinal de avião. Mas os dias foram se arrastando e aquela esperança começou a se dissolver no silêncio da neve, dando lugar a um desespero profundo. A situação se deteriorou muito, muito rápido. A cada dia que passava, mais uma vida se perdia para os ferimentos, para o frio extremo. Mas o golpe mais devastador, o mais cruel, veio no 11º dia, através de um radinho pequeno que eles tinham. A notícia foi um verdadeiro soco no estômago. As buscas tinham sido oficialmente canceladas. Por resto do mundo, eles estavam mortos. E foi nesse momento, de desespero total, que um dos jovens jogadores, o Gustavo Nikolic, disse uma coisa que mudou o jogo completamente. Ele pegou a pior notícia que eles poderiam receber e transformou num grito de guerra. Se o mundo não ia salvá-los, então eles mesmos teriam que se salvar. Dali para frente, a mentalidade de todo o grupo mudou para sempre. E essa nova mentalidade, ela os levou a ter que encarar a decisão mais difícil, mais impensável e mais controversa de todas as suas vidas. O problema era simples, mas absolutamente brutal. A comida tinha acabado. Umas barrinhas de chocolate, umas garrafas de vinho não duraram nada. E agora, o silêncio da montanha era preenchido pelo ronco da fome. Era nova contagem regressiva para a morte. O Nando Parrado, um dos sobreviventes, descreveu a situação de uma forma bem direta. A paisagem era um deserto de gelo e rocha. Não tinha animal, não tinha planta, não tinha nada. A única saída que restava era impensável. A decisão de recorrer à antropofagia não foi um ato de selvageria, mas sim um pacto coletivo pela vida. Sendo a maioria deles católicos, eles debateram aquilo intensamente, sabe? Chegaram a racionalizar o ato como uma espécie de comunhão, um sacrifício para que os outros pudessem viver. Foi um acordo de doação mútua. Se um deles morresse, seu corpo salvaria os amigos. E foi assim que eles criaram o que hoje a gente conhece como a Sociedade da Neve. Basicamente uma microsociedade com regras, com papéis definidos, tudo para lutar pela vida a cada novo dia. A engenhosidade deles era uma coisa impressionante. Eles desenvolveram métodos para derreter neve e conseguir água potável usando pedaços de metal da fuselagem. O isolamento do avião virou proteção contra o frio, e o Roberto Canessa, que era estudante de medicina, improvisava talas e cuidava dos feridos com o que quer que ele encontrasse nos destroços. Eles criaram ordem no meio do caos total. Mas quando eles pensavam que já tinham enfrentado o pior que podia acontecer, a montanha mostrou que a fúria dela ainda não tinha acabado. E com essa fúria veio um número: 8. 8. Esse foi o número de vítimas de uma avalanche devastadora que simplesmente soterrou a fuselagem no meio da noite. O único abrigo deles se tornou uma tumba de neve. Eles ficaram presos ali, na escuridão, por 3 dias agonizantes, até finalmente conseguirem cavar uma saída.
8 amigos não sobreviveram. Depois da avalanche, ficou mais do que claro que esperar ali não era uma opção. Eles precisavam sair de lá. E foi assim que começou a expedição final, a última e, com certeza, a mais ousada tentativa de salvação. O plano era quase suicida, mas foi preparado nos mínimos detalhes. Com o isolamento da cauda do avião, eles costuraram um saco de dormir, um item que era crucial para conseguir sobreviver às noites congelantes. O Nando Parrado e o Roberto Canessa, que eram 2 dos mais fortes do grupo, foram os escolhidos para essa missão impossível: atravessar os Andes, a pé. Só que tinha uma diferença brutal entre a esperança e a realidade. Um erro de cálculo do piloto fez com que eles acreditassem que estavam perto do Chile. A verdade, eles estavam no coração da Argentina. E o que eles achavam que seria uma caminhada de poucos dias se transformou numa jornada épica de 10 dias, atravessando picos gigantescos e vales que não acabavam mais. E então, depois de 10 dias exaustivos de caminhada, eles finalmente avistam um homem do outro lado de um rio. Era um tropeiro chileno chamado Sérgio Catalã. Como o barulho da água impedia que eles conversassem, o Parrado escreveu esse bilhete aí, amarrou numa pedra e jogou para o outro lado. Era a primeira mensagem da Sociedade da Neve para o mundo exterior. E, finalmente, depois de 72 dias presos no gelo, o mundo os encontrou. O resgate com helicópteros demorou 2 dias por causa do tempo, das condições climáticas, mas cada pessoa foi retirada daquele inferno branco. A odisseia, contra todas as possibilidades, tinha chegado ao fim. Mas a história não acaba com o resgate, né? O que acontece com quem sobrevive ao impossível? Vamos dar uma olhada no legado desses 16 homens que voltaram da montanha. 16, esse não é só um número, é um testamento de um esforço sobre-humano, de coragem, de trabalho em equipe e de uma vontade de viver que, sinceramente, parece implacável. E longe de serem definidos só pela tragédia, eles reconstruíram suas vidas com um propósito totalmente renovado. O Roberto Canessa, o estudante de medicina, virou um cardiologista pediátrico super renomado. Nando Parrado, Carlitos Paz, viraram palestrantes motivacionais. Quer dizer, eles não apenas sobreviveram, eles transformaram a experiência mais sombria de suas vidas numa fonte de inspiração. E no final das contas, a gente fica com essa questão. O que essa história realmente nos ensina? É sobre até onde o corpo aguenta ou sobre a força que o espírito humano tem, que parece não ter limites? Talvez seja sobre os dois, né? Queremos muito saber as opiniões, deixem aí nos comentários o que mais marcou nessa história. E claro, se tiver outros eventos que queiram ver analisados aqui, é só dizer. Para mais histórias como esta, não se esqueçam de se inscrever. Até a próxima!